Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia, começando mais um episódio do Otoia Convoca, o seu podcast favorito da Tokunet. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial para falar de coisas que eu gosto de falar, mas não necessariamente você, fã de Tokusatsu, gosta de ouvir, né? Então hoje vai ser um daqueles papos mais gerais sobre cultura pop japonesa ou leste asiática de forma mais ampla, mas que o Tokusatsu vai entrar na conversa com certeza, porque afinal aqui é um canal majoritariamente sobre Tokusatsu, né? O nosso convidado, ele é especialista em conteúdo do leste asiático, em cultura pop. Ele escreve para o J-Wave, que é um dos sites mais importantes que a gente tem aí na cobertura, né, de cultura pop oriental aqui no Brasil. E ele, muito recentemente, né, começou a trabalhar também na parte de distribuição de conteúdo. Ele trabalha numa empresa que traz coisas que a gente gosta muito e durante o papo, né, a gente vai falar sobre isso, né, mas basicamente ele é o cara que tem que convencer a Cinemark a abrir uma sala para exibir um filme, né? E isso daí vai ser o assunto principal de hoje, né? Estamos aqui com o Juba, do J-Wave. Fala aí, meu mano. E aí, então, tava só prestando atenção no seu histórico. Cara, não, do J-Wave, eu tenho um orgulho enorme do J-Wave. E você não falou o nome da empresa, mas tudo bem, né? Eu acho que aí o Vitor que me mate, mas eu tô na Sato Company, né? Então sim, a sim. gente... Parte da paixão por Tokusatsu virou trabalho, né? Exato, exato. Eu não falei, né, da Sato Company, mas obviamente a gente entraria nesse assunto e citaria o nome da empresa, porque, né, o assunto não vai ser só Sato Company aqui, né? A entrevista é com você, né? Então a gente vai falar sobre criação de conteúdo, sobre cinema asiático. E, eventualmente, a gente vai entrar também no tópico Sato Company. E então, se preparem aí, né, gente? Porque a gente vai falar sobre Sato Company, né? Mas, né, falando sobre a criação de conteúdo sobre cultura pop japonesa aqui no Brasil, né? Além do J-Wave, você já passou por outros veículos, inclusive, né, escreveu para algumas das principais revistas, né, que a gente teve de cultura pop japonesa aqui no Brasil, né? Como que foi essa experiência que você teve nesse ramo editorial, né, de publicar matérias em revistas impressas falando sobre dorama, sobre música e etc. Cara, eu trabalhei na Anime Edu e na Neo Tokyo, né? Na parte de anime, né? E daí parte de seriado americano, produção americana na Crash. Foi uma... como eu falo assim, a internet tinha um peso, mas naquele momento a revista tinha um peso maior. Então, era diferente você se planejar, você lançar conteúdo mensalmente, não tinha essa pressa da internet que hoje a gente corre contra o tempo para publicar uma notícia. Então tinha tempo para fazer um review de uma série, ver um dorama, fazer um review eu fazia matérias de cantores de J-pop, de J-rock, então a gente estudava a biografia do cara numa época, eu lembro quando eu comecei na Neotalk, foi o comecinho da Wikipédia, foi um pouquinho antes do Wikipédia. Então assim, foi importante para minha vida e foi importante para outras publicações que veio depois, assim, eu gosto de trabalhar com a cultura japonesa, mas o anime, dorama, tokusatsu me abriu as portas, por exemplo, de ter chegado na Nintendo World. Eu trabalhei, acho que 5 anos na Neo Tokyo e aí veio o convite, eu viajei pro Japão, quando eu voltei do Japão, veio o convite para trabalhar na Nintendo World. Então, foi um pontapé para uma carreira que misturou um pouco aí hobby com profissão, né? Da hora, da hora. E ainda falando, né, sobre essas matérias em revistas, né, a internet tem uma velocidade tanto na produção quanto na resposta também, né? Como que você vê, por exemplo, o feedback que você tem desses trabalhos que você fez para revistas, tanto na época, né, como que era o contato com os fãs, né, com o público que consumia essas revistas, como hoje, né? Porque
muita gente talvez nem saiba, né, que você estava participando lá naquela época. Cara, é vergonhoso falar uma coisa dessa, mas na Neo Tóquio era a época do Orkut, né? Aham. Então, a época que a gente media o feedback era porque tinha a comunidade oficial da revista e a gente tinha aquele diálogo. Mas Aham. é verdade, é uma vida anônima, ninguém sabe, até porque naquela época não tinha foto do jornalista do lado, é um serviço anônimo. E eu vi muito dos meus textos ser plagiado depois. Aconteceu isso Ah, algumas sim. vezes. Algum texto de algum dorama que eu fiz. Teve um episódio especial que o cara perguntou: posso publicar na sua página de Orkut lá do meu site, né? Eu já tinha o J-Wave. Eu vi o texto, era um texto de 1 litro de lágrimas de um dorama que Uhum. eu falei assim: pô, mas esse texto é meu, né? Aí eu lembro que eu peguei a Neotalk e tal, li o texto do cara, falando: pô, não é possível, o cara copiou na cara de pau, ainda pediu pra eu divulgar, se eu podia divulgar no meu Nossa, mano. grupo. É muita cara de pau, sabe? Aí é embaçado mesmo. Então, coisas da internet, né? Aham. E nesse comecinho, realmente, né, era bem escasso, inclusive, né, esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de abordagem sobre cultura pop oriental. Não tinha, como que fala, não tinha informação, não tinha os episódios, você às vezes tinha que vir na Liberdade para comprar um DVD para poder ver aquele Aham. conteúdo. Uns anos antes, você tinha que caçar as fitas das locadoras alternativas, podemos dizer assim, as locadoras que tinha no bairro da Liberdade, porque não tinha internet, então o pessoal gravava e mandava as fitas aqui para Liberdade, a comunidade Nikkei consumia. E, aliás, foi por isso que estourou o Tokusatsu aqui no Aham, Brasil, sim, né? sim. Então, esse histórico da explosão do conteúdo japonês veio muito dessas locadoras, né? Que hoje também não tem motivo de existir, mas era a única forma de a gente conseguir consumir aquele conteúdo. Depois a gente veio o Fanzub, e veio a streaming, né? Veio a Sim, Crunchyroll. sim. E aí, graças a Deus que hoje a gente tem é possível consumir conteúdo oficial. Porque por um período a gente consumia da forma alternativa e tinha que Que falar, era o que tinha mesmo. vê por aí como você vai conseguir assistir, né? Exato, exato. Inclusive, até hoje, né? Ainda tem bastante coisa que é difícil de achar, né? E até falando de doramas, por exemplo, né? Tem muita coisas antigas de doramas que não estão disponíveis de forma oficial, né? Alguns clássicos, né, para quem acompanhou doramas ali no começo dos anos 2000, por exemplo, como é o caso do Um Litro de Lágrimas, né? Se a gente for recomendar para alguém assistir Um Litro de Lágrimas, a gente vai falar, Google. procura aí, procura aí, procura aí, né? Densho Toko, que foi porque muitas das pessoas que gostam de Tokusatsu e de anime conheceram o Dorama por causa do Densho Toko, porque era um Aham, nerd sim, que se sim. apaixonou por uma moça no metrô, virou um caso super famoso. O livro saiu pela JBC anos depois. Aham, Mas o filme baseado no livro e o Dorama não saíram no Brasil. E não tem como consumir oficial. Só o livro da JBC. exato, exato, Então, né? é triste. De fato, de fato. Mas eu acho que a gente está num cenário bem melhor, né, do que naquela época. E é bom a gente ver o quanto de coisa nova que está chegando de forma oficial aqui no Brasil e que tem uma capilaridade até diferente, né? Porque nós sabemos o que é Denshou Toko, porque a gente faz parte dessa comunidade otaku desde aquela época, mas isso daí não chegou em mais pessoas. O que é diferente, por exemplo, se a gente for pegar um dorama da Netflix, por exemplo, que hoje em dia todo mundo assiste, né? Inclusive, recentemente, né, começou na internet as pessoas a descobrirem que sim, as tias aí da vizinhança estão assistindo K-drama na Netflix, né? Então, o público não é mais só nós, né? Você Então, foi gentil em falar das tias, né? Porque eu ouço das avós, das sim, bisavós, sim, né? sim. Porque os K-dramas explodiram nos últimos 5 anos aí, eu acho que 5, 6 anos que a Netflix investiu. Foi bem o período da pandemia, Aham. né? Porque eles precisavam gastar em produções que estivessem andando. E teve a greve de roteiristas também nos Estados Unidos, que foi Sim, sim. fundamental para a explosão de conteúdo asiático dentro do streaming. E aí aquela coisa, o K-drama veio, o J-drama, a Netflix fechou parceria com
a Fuji TV, com a TBS. Sim, Então, sim. até doramas clássicos estão chegando na Netflix. Sim, sim. Mas parte dos clássicos, dos famosões dessa época aí que eu falei da Neo Tóquio, eles estão chegando na Rakuten Viki. Tipo, Hanayori Dango chegou no Viki, não chegou na Netflix. Né? Aham. Então, tem muito dorama clássico que é o streaming para quem é dorameiro, sabe? Não é um streaming popular igual a Netflix, Sim, né? sim. Lá no Viki também tem o Hanakimie, né? Também tá Isso. por lá. Esses doramas, pra mim, muitos eu fiz reviews na época da Neo Talk, mas eu acho que são doramas que você conhece aquele contexto. Você via que alguns atores de Kamen Rider Sim, foram para sim. os doramas dessa época. Você via que aquela abertura virava uma cantora que explodiu um pouquinho depois no mercado japonês. Então era Uhum. tudo muito conectado. Então para mim era muito fácil eu escrever uma matéria sobre J-Music, uma matéria dura, porque era só dar uma olhada no artista e ver se ele estourou no mercado japonês um pouco depois. Que dorama e o anime é uma enorme vitrine para um artista, né? Sim, sim. Aham. E Kamen Rider é bem evidente isso, né, também, né? Sim, sim, né? Inclusive, muita gente se surpreende, eu incluso, né? Quando tem alguns atores de renome aparecendo em Kamen Rider, né? No Zetsu, por exemplo, né? Tem o ator que fez o Itazura Kiss, né? E quando saiu a coletiva de imprensa, que eu perdi, né? Eu não assisti a coletiva de imprensa, mas quando eu vi lá no site que ele tava no elenco, oxe, como assim? Esse cara tá no elenco principal de Kamen Rider depois de ter feito Itazura Kiss, depois de ter feito o Erased, né? O live action. E agora ele é o vilão de Kamen Rider. Tipo, Mas o Uretsu, eu ainda vou aprender a pronúncia correta, eu tô apanhando com isso, mas eu senti uma roupagem que eles querem que dê certo, sabe? sim, Musicalmente escolheram muito bem, que é o cara do Solo Leavens, sim, sim. agora do To Be Hero X. É o cara da sensação, é o cara do momento. Aham. Então não tinha. Então eles estão fazendo muito bem, elenco, música, eles estão fazendo tudo para dar certo. Não tem como dar errado. Parece que não tem como dar errado. Vamos ver, né? Porque tem história, tem atuação, Aham, tem outros sim, fatores sim. aí que só na hora que começar, né? De fato, né? Inclusive, isso daí lembra até bastante o Build, né? Eu acho que tem essa similaridade, né? Então, a Pandora, né? Que foi... Não é a cantora, tá? A cantora é a Beverly, mas a Pandora são os dois DJs, tá, gente? A Pandora também vem nessa pegada, né? Com dois caras que já eram conhecidos da música pop japonesa por décadas, né? Que já tinham feito todos os sucessos que poderiam ter feitos, e aí eles eram esse projeto para a música de Kamen Rider Build, né? E com convidados ali no vocal, né? E a primeira foi a Beverly. Eles lançaram uma música com as Kamen Rider Girls também ali, que saiu junto com o single de Be The One, né? Como uma B-side. E, ao que tudo indica, tinham planos, né, de eles continuarem lançando músicas ali no decorrer da série, mas, né, houveram problemas, isso daí não se concretizou, né? Mas eu acho que a Pandora seria um projeto musical maior, assim, de Kamen Rider, que eu gostaria, inclusive, de ter visto mais, né? Tipo... Mas você sabe que pra você ver como o mundo dá voltas. A gente tá falando de Kamen Rider Build, que é criado pelo cara que escreveu Deixa Tocou. Então pra você ver que o mundo dá uma enorme volta e a gente volta a falar da Sim, mesma coisa, sim, sabe? aham. Shogomuto é gênio, né? Não tem jeito. Ele fez muito dorama bom depois, né? Que a gente, isso é porque a gente falou Deixa Tocou aqui, mas... Não, pô, ele escreveu o Crow Zero, tá ligado? Do Takashi Miike, que é Sim. um dos meus filmes favoritos, assim, de delinquente e live action de mangá. Tipo, Aqui, Cruzeiro, se eu não me engano, saiu em DVD como Operação Corvo, né? Eu acho que é o sim, nome em sim. português. Saiu em DVD com dublagem em português, inclusive. Né? E ficou por um tempo na Netflix, né? Tanto os dois filmes do Takashi Miike quanto o Exploded, né? Que é um terceiro filme, mas que É outro elenco. não é o mesmo elenco, de fato. E Crow Zero é uma franquia que... O mangá que eu, deveria vir pra cá. pô, mano, eu fico até mais triste porque eu sou muito fã de outra franquia de delinquentes que é High and Low,
né? Que é um dorama que começou ali em 2015, se eu não me engano. E aí depois foi pro cinema e fizeram 10 filmes, sabe? E em High and Low eles fizeram um crossover com Crow Zero, né? Então, tipo, eles no High and Low, né, é um universo que tem várias gangues, cada uma com arquétipo diferente. E lá eles têm um grupo de delinquentes que é uma escola, né, que é o Oyako. Aí eles fizeram um filme spin-off de High and Low, em crossover com Crow Zero, né, que era protagonizado pelo Oyako, né, que é a escola de lá, né. Aí eles fizeram um filme que é contra uma das escolas do universo de Crow Zero. Aí depois o filme foi popular e aí ganhou uma sequência onde aparece o Suzuran ali no filme 2 dessa leva aí do High and Low, que é muito bom, inclusive, né? E também tem elencos maravilhosos. Eu acho até estranho o Crow Zero, assim, não ter estourado depois, porque a gente teve um Tokyo Revengers que estourou no Brasil nos últimos 2, 3 anos aí, que deveria ter puxou um outro mangá pela Panini, se eu não me engano, que é o Aide, alguma coisa. É um mangá bem no estilo do Tokyo Revengers, mas assim, tá faltando mais, né? Tipo, acho que o Tokyo Revenge devia ter puxado. Como todo anime modinha, tem que puxar mais coisas do mesmo gênero aqui, né? Sim, concordo. Inclusive agora tem o Windbreaker também, que tá... Isso, o Windbreaker. Que tá meio como que um sucessor, né, do Tokyo Revengers, de forma muito voluntária, né? Porque, tipo, realmente parece que os caras estavam falando, pô, agora que Tokyo Revengers acabou, vamos ver o que parece pra gente fazer anime. Aí fizeram o Windbreaker e que tá também bem, fazendo sucesso, né? E que agora também vai ganhar live action, né? Que vai sair em dezembro, se eu não me engano, lá no Japão. A gente até comentou, eu como fã de mangá, e quando eu falei assim, pô, Tokyo Revengers veio pela JBC e esse que você falou veio pela Panini. Eu falei assim, pô, a Panini trouxe só pra o confronto das gangues, né? Sim, né? E Tokyo Revengers tem um live action também, né? Que tá pela Sato. Sato Company. Sato Company. Eu vi o live action de Tokyo Revengers no cinema, né? O primeiro filme. Mas ainda estamos esperando. Estamos esperando 2 ou 3. Segundo filme, né? Mas eu ainda acho que o problema do Tokyo Revengers live action foi a escolha do elenco. Mas aí era um problema impossível. Não tinha como você transcrever. Eu gosto muito do elenco de Tokyo Revengers live Eu acho action. Ele mais velho do que os personagens. Então isso pra mim é um problema de me convencer que aquele personagem que eu vi no mangá e vi no anime, ele tem aquela idade em live action. Eu concordo, mas discordo, né? Porque eu acho que aí a gente tem que falar sobre o cinema japonês e até a TV japonesa. Eu acho que é normal, né? Para um filme japonês ter atores um pouco mais velhos fazendo personagens aqui no Brasil também é assim. Né? Tipo, e até com as séries da Netflix, há um tempo atrás, teve também esses memes, né? Falando, pô, adolescente da Netflix, aí o cara todo bombado, né? Então, eu acho que não daria pra colocar uns moleques de 15, 16 anos pra fazer o live action de Tokyo Revengers. Aquela história é muito pesada. Não dá pra colocar uma pessoa de 16 anos pra fazer aquilo lá, não. E o elenco de Tokyo Revengers é os caras que estão fazendo esse tipo de personagem mesmo, né? Então, o Takemichi é o cara que depois fez o Yu Yu Hakusho, né? Que é um personagem que também tá nesse universo de delinquente, que também é um adolescente, né? O Yuki Yamada também, né, que tá no elenco, que a gente conhece pelo Gokai Blue, né? Então, ele faz adolescente aí todo ano, desde a época de Gokaiger, né? Então, tipo, eu acho que não dá muito pra fugir, né? De ter uns caras mais velhos ali no elenco. No Gokaiger ele não era um adolescente, sabe? Pois né? É muito engraçado esse ponto de vista. Né? Mas é isso, né? Mas eu gosto bastante do live action. Inclusive, gosto mais do live action de Tokyo Revengers do que do anime, né? Mas aí é porque... Pô... Pra mim, o anime dele tem um problema grave, assim, por causa de streaming. A primeira temporada saiu pela Crunchyroll. A segunda é Disney Plus, né? Aqui no Brasil. E aí é aquela coisa... A Crunchyroll, ela tem um jeito de se comunicar com os fãs de anime. Então, tipo, eles têm adaptação, localização no próprio anime... legendas diferentes, eles têm um padrão de... Quando vai pra Disney, não adianta manter o mesmo elenco da dublagem.
tem um problema ali que te perde. Sim, Quando eu sim. assisti a segunda vez, eu falei, pô, mas não é a mesma. E aí eu percebi, não é a mesma coisa porque a Disney não é. Ela Não não, é a Crunchyroll. ela não conversa com o público de anime. Ela é o padrão. É igual, né? É igual quando um anime da Crunchyroll sai na Netflix. Você perde muita informação na tela, porque a Netflix ela tem um padrão de legenda. Sim. Não é a forma que a Crunchyroll faz para conversar com o público. Aham. Inclusive porque a Crunchyroll descende de certa forma, né, ali dos fansubs na equipe, né? Então Uhum. tem uma galera que é velhaca, né, de internet que trabalha com eles, né? Ah, Inclusive os conhecidos nossos, né? Então eu acho que eles têm essa essência que a gente tá até mais acostumado, né, do que os outros é streamings. que o Fansub ele deixou a gente mal acostumado com a abertura, com o karaokê, a Aham. observação. Aí de repente algum personagem fala algum termo em kawaii ou raio, e aí aparece embaixo, sabe? A legenda, às vezes a legenda é bem localizada pro fã de anime, assim, que o cara Sim, sabe japonês, o cara. Que é coisa que se você vai lançar um produto pro mercado no em geral geral, não não dá. daria pra fazer esse tipo de coisa, né? Tem muito K-drama que acontece isso também. E de forma oficial. Às vezes você vê lá no Rakuten uma legenda com uma palavra em coreano. Eu falei assim, pô, mas vocês estão conversando com a pessoa que conhece idioma coreano, né? Porque isso não Uhum. deveria estar aí. Sim, sim. É, de fato, isso daí é complicado, né? Uhum, É, mas voltando, né, pro uhum, Kamen Rider Build, né? Eu falei da uhum, Pandora, que uhum, parece muito com Zetsu, uhum, mas também o elenco também era um elenco já com alguns nomes mais conhecidos ali, né? Então, o Akazu Eiji, por exemplo, não era o primeiro papel dele importante, nem em uhum, Kamen Rider, né? Porque ele já tinha feito Amazons, né? A gente tem ali é, todos os principais do elenco já tiveram outros uhum, papéis, ou em dorama ou em filme, né? O Gentoko, ele já tinha participado do filme do Death Note. uhum, Era um papelzinho pequenininho ali, mas ele tava lá no filme. Né? A Sawa é uma atriz que quem é fã de Tokusatsu já conhecia ela, né? Porque ela fez Gava antes, fez filme do W antes, uhum. fez Ginga S antes, né? Então ela já era famosa nesse meio do Tokusatsu. Mas, né, no elenco ali de Build tem um cara que pega mais no meu coração, né? Porque o nome do canal é em homenagem a ele, que é o Takeda Kourei, né? O Takeda Kourei ali pra coroar esse elenco ali de forma brilhante, né? Fazendo Kamen Rider Grease. Eu acho que é o que a gente, né, que é fã de Tokusatsu, mais gostou de ver ali no elenco. E aí, falando de Kamen Rider Build, né? Você trabalha com a Sato Company. E você que é o responsável ali por liberar o episódio, né, da semana do Kamen Rider Build. Isso já gerou episódios engraçados, né? Porque eu Uhum. já soltei episódio de Kamen Rider Build no Anime Friends, né? Então já foi uma coisa meio engraçada, né? Mas a gente segue o jogo, né? Tem que trabalhar. Exato, exato. Então tava lá no meio do Anime Friends, no show do Scandal. Calma aí, deixa eu liberar o episódio do Kamen Rider Build. Foi assim o episódio? Foi exatamente, foi. Eu não lembro se foi Scandal, eu acho que foi outro artista. Eu acho que Scandal foi não, no que sábado. Scandal eu acho que deve ter sido sábado, Né? né? Foi sábado. Foi Foi sábado? alguma, né? O build sai na quinta, né? Então eu É. lembro que foi algum outro show. Falei assim, meu Deus, espero que a conexão da internet não falhe, né? Mas Uhum. tá aí, não teve reclamações, né? Então. Mano, como que tá sendo trabalhar com Kamen Rider aqui no Brasil? Trabalhar com Kamen Rider, primeiro assim, eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com Kamen Rider, sendo bem franco que é, acabei fazendo uma entrevista na Sato ano passado, achei Uhum. até que não tinha ido, sabe? Não foi. Aí eu tava trabalhando num jornal na época. E aí esse ano o convite veio, eu fiz duas entrevistas e acabei passando, né? Que Aham. eu tô na Sato. E eu comecei a trabalhar com Kamen Rider, assim, eu tive que. Existe uma coisa de você olhar como fã e você olhar como um funcionário. Eu tive que estudar aquelas séries de uma maneira diferente, de Aham. como funcionaria o lançamento delas. No caso, o clube de membros, né? Como foi o lançamento, a quantidade de séries.
fazer o planejamento de cronograma, e aí ir alinhando com o meu chefe, né, com meus dois chefes, né, o Vitor e o Nelson, que se aquele planejamento estava funcionando. E eu tenho uma paixão, assim, você tem a sua paixão, minha paixão é como Rider não, né? Então, assim, Sim, porque sim. eu, eu acompanhei muitos doramas do ator depois, né? Então, assim, eu Aham. fui seguindo, o Deno, eu fui seguindo todos os filmes, tudo que saiu dele depois eu assisti. Então, assim, eu sou fã do Deno. Independente se você é fã de Kamen Rider como um todo, eu sou, o Deno pra mim é muito especial. Sim, sim. E pra mim ainda é mais especial porque quando eu viajei pro Japão, quando eu visitei o parque da Toei, tava o The Line lá. Eu Nossa, tirei foto mano. na frente Que do The da Line. hora. Então, assim, pra mim é um episódio. Assim, The não é uma coisa fora de série pra mim. Aham. Mas gosto do Kiva, por exemplo, que a Sato não tem. Mas olhando assim pros títulos da Sato, eu acho que a Sato tem muitos títulos bons e curiosos. Por exemplo, o Hibiki, eu acho que para mim nem deveria ser chamado de Kamen Rider. Ele é uma coisa tão Tão única, particular, né? tão única que Aham. não acho que ele tá mais pra um Garo do que pra um Kamen Rider, né? Aham. Mas eles têm títulos muito bons. Eu acho que aí eu falo assim, talvez eu tenha uma culpa nisso, que eu acho que uma dificuldade ali da empresa é poder mostrar e explicar para o público tudo que ela tem. Acho que assim, por exemplo, nós estamos lançando, acredito que 9 séries de Kamen Rider. E acabamos de colocar aí o Saber e o Kabuto. E eu acho Aham. que assim, são séries que merecem a atenção do público. Eu acho que são séries que são muito importantes. Aham, concordo. O Kabuto, por exemplo, o ator estourou no mercado japonês depois. E tem produções da Sato depois, como o Mordomo, Aham, o Black Kuroshitsuji, né? Butler, Sim. que a Sato tem. Porque o Kamen Rider, eu brinco isso, e o Kamen Rider é uma enorme malhação lá no Japão. Sim. É o começo de carreira de muitos atores. E aí os atores normalmente vão para uns doramas menores, muitos BLs, né, como o pessoal Aham. conhece. Depois vai para os dorama principal, mas é uma escada, né? Você vai passando pelo Kamen Rider, um dorama pequeno e depois para um dorama grande. E aí história no cinema, história em outras produções depois. Então assim, se você gosta de cultura japonesa, gosta de cinema, gosta de Kamen Rider, em algum momento você acaba olhando Kamen Rider, não tem como, porque para Aham. entender a fama de muitos atores e atrizes do Japão, acaba caindo no Tokusatsu. Sim, sim. É quase impossível, né? É, Você achar uma produção grande do Japão que não tenha alguém que já fez Tokusatsu, exatamente. né? É uma missão de fato impossível, né? Qualquer filme grande vai ter ali um ator que fez ou Kamen Rider ou Super Sentai, Ator, né? atriz, roteirista, Sim, diretor, em algum momento você vai esbarrar com alguma coisa que alguém que fez Tokusatsu. E eu acho que assim, Tokusatsu ele funciona muito bem, não só para criança, para adolescente, adulto. É que aqui no Brasil a gente tem um problema histórico que ficamos presos no passado. Eu acho que a uhum, gente, a gente ficou preso à era Manchete. Não só Manchete, porque temos o Google Five, que não passou na Manchete, tivemos Metalder, que aham, passou na mas Band também, mas é a a era era da Manchete. manchete, sim. E eu acho que ficamos muito presos naquela época, então existe um buraco enorme dos anos 90, 2000, que de repente a gente tá olhando para os Kamen Rider pós 2000, que é do Kuga para frente. Sim, Eu acho sim. que é um problema muito grave, porque você tem gerações que se perdem nesse buraco aí. E aí, como que você vai convencer o público? Você tá olhando para o passado ou você tá olhando para o futuro? Porque eu acho que assim, Tokusatsu, ainda mais, Kamen Rider e Super Sentai, são público. Super Sentai é um público infantil, Kamen Rider infanto-juvenil pré-adolescente, né? Aham, Você já tá olhando para um outro momento. E aqui no Brasil não funciona assim. Se você olhar para o público que consome, principalmente lá da Sato, você vai ver que é um público mais velho que aparece nas lives, que aparece. sim, É um aham. público mais velho que consome esse tipo de produção. Então, assim, para quem que a gente tem que mirar? A gente tem que mirar para o público, o target, que é o target do Japão, ou um target próprio aqui do Brasil? Então, assim, é uma questão bastante complicada, né, que você olha. E você tem que refazer esse target ou não?
Porque eu acho assim, quanto mais produções, mais pra frente você olha, você tem que trazer essa renovação do público. Você tem que trazer esse público dos 20, 30 anos que tá, Uhum. Sim, que sim. tá consumindo, que vai pagar um streaming, que vai girar, vai fazer a moeda girar. Então, a roda girar, desculpa. Então, assim, a gente tem um problema aí que... qual que é o target correto, sabe? Aham. Porque eu sou manchete, eu não vou negar que eu sou manchetossauro. Eu vivia a era da manchete, mas eu não quero viver o passado. Sendo aí eu falo como pessoa, eu não quero ficar sempre olhando pro Changeman, eu não quero ficar sempre olhando pro Jaspion. Gosto do Jaspion, mas acho que Que tem outras tem outras coisas, né? coisas. Tem Então, outras assim, coisas. agora falando como funcionário, eu vou sempre recomendar produção nova. Nunca ficar olhando para o passado. Acho legal olhar para o passado, às vezes, sim, mas coisas pontuais. Porque o Japão nunca parou com Tokusatsu. E a Aham. gente tem que olhar para isso, que o Japão nunca. E até porque a gente tem uma lacuna enorme dos anos 90 e 2000, tem muita produção inédita aqui no Brasil. Sim, sim, sim. E- É, e eu acho que é legal comentar sobre essa lacuna que a gente tem, né, de tempo entre o que passou aqui no Brasil lá na época da manchete para o que a gente está consumindo agora, né? Porque por conta até dos Uhum. fansubs, da forma como a gente consome esse tipo de conteúdo, eu acho que nós fãs temos uma pressa com Uhum. conteúdo que é diferente da pressa que a empresa tem e da prioridade das empresas, tanto da Sato Company quanto da Toei, com o conteúdo que eles já produziram, o que eles já licenciaram, o que eles já têm disponível, né, com conteúdo de catálogo. Porque eu mesmo, né, sempre falo que o melhor Kamen Rider para lançar no Brasil é o próximo, né? Eu Uhum. acho que hoje é impossível a gente falar sobre Kamen Rider aqui no Brasil e não trazer para a conversa o simulcast do Zetsu, ou se não der do Zetsu, do próximo que vai vir depois do Zetsu, e isso daí a gente já está falando de 26, né? 2026, no final do ano, 2027. Uhum. Né? Então eu acho que pra gente que consome Kamen Rider, o simulcast é uma prioridade. Mas quando a gente olha para a história de Kamen Rider, a gente está falando de 50 anos aqui no Brasil e a maioria dos brasileiros, no máximo, vai conhecer duas séries, Que é né, do que é o mesmo Black e o protagonista. RX. Então, eu acho que, de fato, Uhum. tem essa missão, né, da Sato Company de fazer a galera saber que o Kamen Rider Blade Uhum. existe, né? Cara, é assim, Build, eu tô acompanhando dublado aí, pra mim tá sendo, eu tô pasmo com o enredo, porque a gente espera uma coisa de Kamen Rider, mas assim, o enredo é bem adulto, eu tô bem surpreso. Lógico, tem coisas infantis ali, porque faz parte do público Sim, dele, mas o enredo ele é muito adulto e é robusto, então eu gostei da série. Eu acho que eu sempre comentei isso antes de virar funcionário lá. Eu falava isso com o Gustavo, com o pessoal que é fã de Tokusatsu, que pra mim Tokusatsu não deixa de ser um dorama. Acho que assim, a sim, forma de concordo. você vender as séries, eu acho que se você sempre deveria olhar mais pro ator não transformado do que pro traje transformado. Uhum. Porque você tira o traje, ele vira um dorama. Sim, sim, concordo, Então concordo. e se você mandar dublar, lançar nas plataformas que tem os doramas, essa produção, mesmo usando a categoria Tokusatsu, ela conversa com os fãs de Dorama. Então, Aham. existe todo um público aí que não sabe nada de Tokusatsu, nunca viu Tokusatsu, mas se você colocar na plataforma certa, lançar do jeito correto, vai chegar para Sim, vai gerar sim. esse boom. A questão é fazer tudo isso acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio aí lá da empresa que eu trabalho. Vou pautar, vou ajudar, vou fazer acontecer para mudar muitas coisas, sim. Mas eu acho que um dos motivos de Kamen Rider tem que conversar com o pessoal do Dorama, como assim, na minha opinião, tem a questão do Tokusatsu conversar com o público de anime. Eu acho que assim, Uhum. as pessoas olham por ser uma outra mídia, anime e Tokusatsu, como coisas distintas. E quando você conversa com muitos japoneses, os japoneses vão falar o quê? Que Tokusatsu e anime
é uma coisa infantil. E se você olhar no karaokê, por exemplo, as músicas de Tokusatsu, elas estão junto com a de anime. Sim, Porque sim. para eles é uma coisa só. Não existe essa distinção anime e Tokusatsu Uhum. lá no Japão. Então, eu acho que a gente tinha que fazer a mesma analogia. O público, as séries de Tokusatsu, elas têm que ser vendidas para o público de anime. Vai ter um preconceito? Vai ter uma resistência? Sim, mas Mas é algo Tokusatsu... que tem que ser, é uma barreira que tem que ser quebrada, né? Eu concordo e acho que seria um passo importante, né? Conseguir negociar, né, com esses outros espaços, né? Tanto do dorama como dos animes. E acho que até a gente que faz conteúdo, né, sobre cultura pop tem que também ter um pouquinho dessa visão, né? Uhum, Eu acho que falta muito, na Tokunet principalmente, uhum, ter uma galera que consome outras coisas e que consegue fazer essas ligações, mas aí pela Tokunet ser focada no Tokusatsu é muito difícil, mas é bem raro a gente ver, por exemplo, páginas uhum. que falam de dorama falando sobre séries Tokusatsu. de tokusatsu tradicional, né? No Toku Club, por Uhum, exemplo, né, que é um podcast que eu sou o membro extra lá, uhum, né? Eu apareço só de vez em quando, mas são família lá, são os queridos, né? A gente tentou fazer algo nesse sentido, por exemplo, chamando o pessoal do J-Dramas Update para fazer uhum, um episódio falando sobre atores de Tokusatsu em uhum, outros doramas, né? Que foi um episódio muito bom, muito uhum. legal, né? E aí a gente percebe que falta essa comunicação, né? Entre os públicos, né? E é legal a gente ver que você, como alguém que trabalha na Sato Company, tem essa preocupação também, né? E eu acho que tem que fazer isso, porque, por exemplo, o Kamen Rider Daniel, né? Foi a porta de entrada para o Takeru Sato, né? Então, ele se tornou o Takeru Sato tendo feito Kamen Rider Daniel. Mas hoje ele é o Takeru Sato que fez o Rurouni Kenshin, que fez o Glass Heart na Netflix, né? Então seria legal, por exemplo, se o público que está assistindo é o Coração de Vidro lá na Netflix, né? Se a tiazinha que está vendo ele lá como um cantor ali, um compositor gênio, se interessasse e tivesse disponível, né, o Kamen Rider Daniel para assistir também, né? Então, A Netflix, ela normalmente ela sugere produções com o mesmo elenco, né? Então, por exato. exemplo, se Kamen Rider não tivesse na Netflix, acabou aquele episódio, iria aparecer o Kamen Rider não como uma sugestão para Uhum, o público consumir. Então, acho que falta essa conexão. E quando você falou as mídias, quando eu escrevia matérias para Neo Tóquio, muitas vezes eu tinha que pesquisar de cabeça, assim, pesquisar o nome do autor. Por quê? Porque os wikis, né, de drama não tinha citação a Tokusatsu. uhum, é Então bem você, raro mesmo. então Tem muita você via série que que não tem. o ator do Nenô não tinha, não era citado o Nenô, sabe? Tava lá todos os J-dramas dele, todos os filmes dele, mas a parte de Tokusatsu não era citado. Isso é de uns anos para cá que foi atualizado. Hoje você entra nos atores e você vê os Kamen Rider que eles Uhum, fizeram antes. Mas é recente. Isso não existe. Então, essa divisão entre Dorama e Tokusatsu, para os fãs, que é o que são que alimenta as informações, era bem clara essa divisão e que parece que eles não faziam questão nenhuma. E eu não estou falando de Brasil, né? Esses wikis é muito em inglês, né? aham, Não sim. fazia questão nenhuma de colocar tudo no mesmo balaio, né? Aham. Concordo, concordo. Mas vamos ver, né, quais que vão ser os próximos passos, né, da Sato Company nesse sentido. Mas aí eu acho que entra em alguns problemas que são alheios à Sato Company de certa forma, porque não depende única e exclusivamente de vocês para fazer isso, né? Vocês têm que convencer, né, empresas parceiras a aceitarem essa proposta, né, e aderirem a esse projeto também. Não é algo que está restrito à Sato Company, como é o caso, por exemplo, do clube de membros, que ali vocês têm o controle total ou quase total, né, dependendo de alguns fatores externos. Mas nesse sentido, né, já entrar para outra pauta, a Sato Company ela é uma empresa que tem uma história muito
relevante para a comunidade otaku aqui no Brasil quando a gente fala sobre cinema, né? Tanto pela importância histórica do Akira aqui no Brasil, que eu acho que a galera otaku até dá menos importância do que de fato existe, né, para o lançamento do Akira aqui no Brasil, do filme. Mas, mais recentemente, né, a gente tem a Sato Company ali como um dos pioneiros principais, né, dessa volta do cinema do leste asiático para as telonas aqui no Brasil, né? Então, se a gente for pegar 2018, né, a Sato Company já estava fazendo parceria com a Crunchyroll para conseguir colocar o filme do Bungo Stray Dogs nas salas de cinema. A Sato Company foi trazer o Boku no Hero Academia, que ainda não tinha nem dublagem da série aqui no Brasil, mas eles trouxeram para colocar no cinema. E hoje a gente vê que o mercado, né, tá colhendo os frutos disso que a Sato Company já está fazendo há algum tempo, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Sony como barra Crunchyroll, né, como um grande expoente do anime no cinema. Nesse mês que vem a gente vai ter a estreia do talvez maior blockbuster de anime no cinema, pelo menos é o que eu espero, né? Que é o novo filme do Kimetsu no Yaiba. Que caiu o site de ingressos no lançamento das pré-vendas, então você mostra o peso que a franquia tem. Exato, né? E eu acho que a Sony tá vindo mesmo com essa proposta, né? De tornar o anime como o novo blockbuster, né? Mas só uma explicação aí. A Crunchyroll, ela teve um período que ela era da Warner. Sim. Aí, esse período que ela era da Warner, ela... eu vou falar aí como fã. Eu achava que a Crunchyroll era um patinho feio dentro do grupo da Warner. A Warner não dava o devido valor que a Crunchyroll merecia ter. E aí, eu acho que na reta final, um pouquinho antes dela vender para a Sony... foi quando eles criaram um bloco de animes da Crunchyroll na Cartoon Network, foi um pouquinho antes da venda. Então, assim, ficou bem claro que a Warner não sabia o que fazer com a Crunchyroll. E na época ela tinha 2 serviços de streaming, que ela optou matar, que foi o Drama Fever, e o outro foi a Crunchyroll, que ela optou vender. Eu achei triste, porque a Warner tinha uma potência enorme com o Drama Fever, que ela poderia ter juntado com o Max, ela poderia ter feito, sei lá, ter juntado o Drama Fever com a Crunchyroll, ela poderia ter feito outra coisa com aquilo. Ela optou matar um streaming dedicado de dorama, e a Crunchyroll ela não soube o que fazer com aquilo. E aí, quando foi para as mãos da Sony, a Sony juntou com a Funimation, mas juntou com um outro estúdio, virou um mega bloco a Crunchyroll. A forma de administração deles, inclusive agora está mudando, acho que vem uns 2, 3 dias que rolou umas demissões nos Estados Unidos, porque eles querem funcionários locais para potencializar esses lançamentos. Então, assim, a Crunchyroll está fazendo o papel dela de crescer ali, onde ela tem espaço para crescer. Sim. E a Crunchyroll é o único streaming da Sony hoje em dia. Tanto que o Sony Classics, alguma coisa assim, que é o canal da Prime Video, é um canal da Prime Video, não é um streaming próprio. Então, o único streaming que dá dinheiro para a Sony, a única coisa que mudou a história dentro da própria Sony é a Crunchyroll. Então, o que era o patinho feio da Warner virou um tesouro, virou algo que a Sony olha com outros olhos. E eu lamento profundamente que, tipo assim, podia ter sido um caminho totalmente diferente na época da Warner. E nesse período da Warner foi quando nasceu as parcerias com a Sato. Hoje, com a Sony Pictures, eu acho muito difícil, sinceramente falando, eles quererem alguma parceria desse tipo, porque eles têm a Sony. Exato. E é tudo... E hoje a gente tá no momento do streaming que é tudo mais internacional, né? E, pô, os caras, eles conseguem chegar lá no Japão e falar com quem eles quiserem para trazer o que eles quiserem, né? E a Sony tá tendo até um papel de... Como que eu posso dizer? Tá tendo um papel mais agressivo nesse lance de ser o monopólio dos animes, no sentido de que eles estão investindo em IPs, né? Estão investindo
em ter a licença antes mesmo do produto existir, né? Recentemente eles compraram até umas ações da Bandai. Antes eles já tinham feito mesmo com a Kadokawa, se eu não me engano, sim. que é uma editora já bem grande, né? Não é a Shueisha ainda, mas não duvido, né? Então eu acho que hoje a Sony ela já tem meio que o domínio, né, desse mercado internacionalmente, né? Então eu acho que eles já têm uma facilidade bem maior do que a Sato Company, por exemplo, de negociar direitos de qualquer produção. É que assim, o Japão hoje em dia caminha para uma escolha, ou a Sony vai comprar, ou empresas da Arábia Saudita vão comprar. Não tem muito... Então você vê empresas como a SNK, Capcom, a própria Nintendo, se eu não me engano, 8% das ações está com empresas da Arábia Saudita. E hoje, então assim, ou vai ser a Sony que vai comprar as coisas, né, no caso, que aí tem aquele espírito japonês de manter sendo uma empresa japonesa, sim. Ou vai mudar de país, né, o dono da empresa, o que assim, por enquanto a SNK não tem essa visão ainda de mercado, mas pode acontecer a qualquer momento alguém falar que a SNK não é mais uma empresa japonesa. De fato. É complicado, né? Mas falando de cinema, né? A Sato Company agora nesse segundo semestre... Esse segundo semestre vai ser um momento bem importante pro cinema asiático aqui no Brasil, né? Principalmente setembro. Em setembro a gente tem a estreia do Kimetsu no Yaiba pela Sony /Crunchyroll. A gente tem a estreia do Nedia 2, né? Da A2, se eu não me engano, aqui no Brasil. E a gente tem a Sato Company vindo com o festival do estúdio Ghibli. Como que você vê a Sato Company no cinema hoje? Qual que é a importância dela, visto que ela concorre, de certa forma, com a Sony, por exemplo, quando a gente fala de anime. E quando o Nelson Sato esteve aqui, eu até falei que ele tem uma curadoria melhor, né? Porque, ele tinha levado 2 Oscars, né? Então ele trouxe o Godzilla Minus One, ele trouxe o Menino e a Garça, né? Como que você vê o papel da Sato Company nesse mercado de cinema hoje? E quais que estão sendo as dificuldades, por exemplo, para conversar com exibidores para trazer esse tipo de filme? Eu tô lá na Sato, no caso, olhando, né, nesse projeto do Ghibli Fest, então parte do projeto de convencer com exibidores e tal, esses argumentos sou eu que pesquiso, levanto, e aí eu não faço a negociação nesse caso, né? Esse caso são deles, né? E aí o Ghibli Fest, eu acho que assim, você tá falando de uma produtora que é a Disney do Japão. Então o peso do Ghibli é um peso histórico. O mesmo peso que a Disney teve no passado. Eu acho que a Disney não tem mais esse peso hoje em dia porque ela diversificou muito. Mas é aquele peso clássico que o Ghibli tem. E aí eu não falo nem como Sato, né? Eu falo que assim, você tá passando filmes do Ghibli no cinema. Você tá passando. E aí, nesse caso, assim, a Sato tá passando. A Sato que é a licenciadora, que tá exibindo aqui no Brasil. Mas o peso do Ghibli é um peso enorme no cinema. E tudo bem, Demon Slayer tem. Como que eu vou falar assim? Eu gosto pra caramba de Demon Slayer. Sim. Eu acho que tem todo esse mérito aí, essa trilogia que vai fechar essa história. Mas nesse caso aí, brigar com os filmes clássicos do Ghibli não é complicado, porque você tá brigando com 14 filmes que vai passar no cinema. É um esquema diferente, é um esquema, como eu vou falar assim, são projetos bastante distintos. Sim. Eu acho que, e pra mim, cinema tem espaço para todo mundo, né? É o que eu falei assim, o público que quer ver o Demon Slayer, que quer ver o final da saga, vai lá assistir. Com certeza. O pessoal que quer ver Totoro, quer ver Ponyo, quer ver Princesa Mononoke, vai no cinema também. Eu achei o que eu falei, tem espaço para todo mundo. E aí, acho que o Ghibli Fest vai faz e já está fazendo esse barulho todo na internet, né? Mas é fato que são 14 filmes brigando contra um, né? Mas abre um pacotinho aí também pra gente mostrar aí cartinhas. Essas cartinhas aqui, gente, são do Union Arena, que é um TCG da Bandai.
E se você quiser comprar, tem link aí na descrição para importar pela Amazon, tá? De forma fácil, sem burocracia. É só entrar aí no link da descrição e comprar, tá, E gente? demora quanto tempo pra chegar quando você compra? Pior que chega rápido, mano. Chega rápido? Chega em algumas semaninhas. E a Amazon, ela já resolve todos os problemas alfandegários, tá, gente? Então você não vai precisar ficar entrando no site do correio para pagar boleto, para poder entregar o produto que você já comprou, já pagou o frete e já está esperando 3 meses. E sim, é uma história baseada em fatos reais, tá, gente? Pô, veio algum da hora aí, mano? Ó, veio Aqui o veio um Zio, Ryotaro. veio um golpe do Exade. Brabo, brabo. Especial, esse aqui primeiro não veio, não. Esse aqui seria... Eu acho que não. Não? Mas é um game, né? E aí, pra finalizar aí o assunto de cinema, né? Recentemente, né? Nas lives da Tokusatsu, eu até tentei puxar esse assunto lá pelo chat, né? Porque a Sato Company, né, tá trabalhando com Kamen Rider aqui no Brasil. E aí eles trouxeram alguns filmes de Kamen Rider, né? E esses filmes estão disponíveis no clube de membros. Teria espaço para Kamen Rider no cinema? O que você acha? Acho que existe espaço para Kamen Rider no cinema. Já tive essas conversas, sugeri alguns lançamentos de filmes de Kamen Rider no cinema. Só tá vindo o especial de Daniel pra mim, mano. Então essas cartas eram para mim. Mas eu acho que existe espaço sim, espaço principalmente para celebrações. Por exemplo, a gente estava conversando, eu dei uma sugestão lá, e eu acho que o Gustavo também deu, que, por exemplo, o final do Kamen Rider Build fosse comemorado no cinema. Achar uma sessão especial pro, já que a Sato tem um cinema, né? Então, Sim. Então, se tivesse uma mas não vai passar nesse... Não, vai estar lá no clube de membros, mas eu acho que é uma data especial. Então eu comemoraria passando os episódios finais no cinema, se fosse Se fosse né? uma decisão sua, assim. Lembrando que eu sou funcionário, né? Uhum. Não sou eu que tomo essa decisão, né? Meu papel ali é sugerir coisas, mas Ó, veio o build aqui, ó, pra mim, ó. É o build, mas não é o build, né? Ó, o Denliner. Esse aqui é especial. Oh, e ainda é o Zeronos. Zeronos, que é de qual? É o Daniel, né? Só o vilão, né? É o anti-herói, né, do Denon. Eu não considero ele um vilão. Não é vilão, não. Inclusive, o ator também é outro, né, que vive aparecendo em Tokusatsu, né? Recentemente fez uma pontinha no Gozyuja. Mas de Sentai, vamos falar, agora com esse negócio da Hasbro, vai, não vai. Eu vou te falar que eu queria muito que Super Sentai voltasse. Também, né? Eu Mas gosto aí de eu Kamen acho que é Rider, difícil. mas a minha paixão é Super Sentai. Mas assim, falando de bastidores, a Sato Company, de fato, pensa com carinho em Super Sentai ou só tá no na volta a gente compra mesmo? Não, eles têm um carinho por todas as produções clássicas de Tokusatsu. E existe conversas assim já dessas séries clássicas, e eu sei que se existir essa abertura, se existir essa possibilidade, eles vão trazer, vão né? trazer de volta. Agora, negociações, essa parte não não é o meu departamento. Mas eles gostam, eles ainda querem Changeman, Flashman, Maskman, que nunca voltou, mas que a gente também gosta. Eu considero o Jaspion e o Changeman, na época que eles foram lançados,
o, o, é, o Chapolin e o Chaves do Tokusatsu, se você for pensar. Aham. Porque o Chaves e o Chapolin viraram essas produções eternas. E o Jaspion é a produção eterna. Por isso que eu coloco as duas no mesmo patamar aí. E você tá olhando assim, o Jaspion e tá faltando O a sua Changeman. contraparte, que é o Aham. Changeman. Então eu acho que o Changeman sempre vai ter esse olhar dentro da Sato, ou independente de qualquer outra produtora, de ele tá ali do lado do Jaspion. Então Aham. parece que não tá completa a história, sabe? Sim, sim. Eu tô É. apanhando pra Brita, eu vou. Aham. Acontece, acontece. Concordo, concordo. E acho que seria bem legal mesmo a gente ter o Changeman voltando. Mas também, né? Novas produções, se possível. Na gringa tem algumas coisas que estão saindo, né, em DVD, né? Mas Vamos ver, o cara tá repetido. acontece, acontece. Mas eu gostaria muito, né, que voltasse para cá pro Brasil. Então, Sato Company, Ó, quando tiver oportunidade, agarra. Nossa, brabo, Ah, deixa eu. brabo. Quando tiver oportunidade, Sato Company, por favor, traga Sentais de volta pro Brasil, né? Eu tenho, se rolar, eu tenho uma lista de séries favoritas, então eu nem. Ah, imagina um Kyoryuger dublado aqui no Brasil com Bianca Alencar fazendo a Candelira Samar pra ter as músicas traduzidas. Ia ser brabo, pô. Não, mas um Gokaiger. Gokaiger seria muito Gokaiger ele brabo. conversa muito com One Piece, né? Tem muitos Aham, conceitos ali dos personagens, a essência do personagem, você vê que são as mesmas, né? sim, Então eu acho sim. que assim, Gokaiger dublado, de repente chamasse os dubladores do One Piece, Pô, faria um barulho imenso, né? sim, sim. Então eu acho que tem muito espaço aí. E no caso do Sentai, Kamen Rider teve uma pausa nos anos 90, mas Super Sentai não. Então, Uhum. tem um monte de série que virou Power Ranger, que Go 5, o Mega Ranger, o K-Ranger que o pessoal zoa, mas eu gosto. Então, tipo, Aham, Oranger, Kaku Ranger. Então, tem tanta série boa nos anos sim, 90 sim. que se pudesse vir pro Brasil, seria incrível, assim. E De eu acho que fato, de fato. falta novas versões remasterizadas delas, pra falar a verdade. Aham. E Até no se Japão. for falar de dublagem, por exemplo, né, tem o lance que até acontece lá no Japão, né, de pegar o elenco que fez uma série para dublar outra. Então aqui no Brasil, por exemplo, seria bem legal se trouxessem Os os dubladores de Power dubladores de Rangers, né? Power Rangers para fazer os personagens de Super Sentai que dá para fazer, né? Porque às vezes tem umas mudanças na série, né, que não permitem. Ranger amarelo nunca daria, né? Mas tudo. Depende, depende. Por exemplo, Gokaiger, Uhum. das mais recentes, né, dá, Dá. né? Então, Não, mas eu falo, Deca Ranger, que foi um estouro lá no comecinho de 2000. Tem muito Super Sentai bom. tem. E o que eu falei assim, eu sempre gostei de Kamen Rider, mas Super Sentai é A lá em sua franquia cima. favorita, né? A minha é Kamen Rider mesmo, né, gente? Kamen Rider tá aqui, Super Sentai tá aqui. Mas eu gosto bastante da ideia de Super Sentai voltando e acho que precisa mesmo, né, ter as principais franquias de volta aqui no Brasil, né? Mas o que eu falo, eu torço lá dentro, não ouvi nada, não sei de nada. Então, assim, falar Aham, que sim, tem sim. alguma coisa, eu não sei. Mas torço, e se tiver conversas e tiver. Tô ali para poder sugerir boas séries de Super Sentai para trazer pro Brasil, Aham, né? sim, sim. Para finalizar o papo de cinema, e a gente já dá o nosso tchau, a Sato Company, além do Festival Ghibli, tem outros projetos para cinema ainda esse ano, né? Você pode comentar um pouquinho que já tem programado? Não posso falar datas, mas eu sei que tem o Toto-chan, que é uma animação Aham. no mesmo estilo de animações do Ghibli. Lembra Então, bastante, né? Foi exibido aqui no Brasil no na Mostra Mostra São de Paulo Cinema de ano São Paulo. passado. Sim. Tem o Detetive Conan, que eles anunciaram na CCXP ano Aham. passado. Então, tem o Dollhouse, né? Que eles mostraram no Anime Friends, né? Que, Esse que ano.
falaram que vai sair no Halloween aqui no Brasil. Isso. Então, assim, o que eu posso falar é o que eles já tinham falado um pouquinho antes, né? No Festival do Japão, eu acho que eles divulgaram também que vai trazer uma remasterização de um filme do mesmo criador do Ghost in the Shell. Sim, é o Angel Zeg, no caso. Isso. O Angel Zeg, sim, é da Sato, mas ainda sem data, né? Ele ainda tem os anúncios oficiais lá, até porque como tem o Ghibli Fest e tem o Princesa Mononoke em IMAX que estreia nos cinemas um pouco antes, então eles vão focar em nesses dois títulos, mas tem o Angel Zeg também. Brabo. Angel Zeg é um que eu tô bem animado. Porque é um filme que eu não vi ainda, né? Então, que é algo que, por exemplo, com o Tokusatsu é mais difícil, mas é um filme que eu ainda não vi e que tem uma importância histórica e que eu acho que pode abrir espaço, né, se der certo, para coisas mais diferentonas, né? Porque é aquilo. O diretor é conhecido pelo Ghost in the Shell, né? É um filme que quem gosta desse filme, né, o Angel Zeg, é um público mais cinéfilo entre os otakus, né? Então é um filme bem mais restrito. Eu acho que se funcionar, se der certo, eu acho que pode abrir a oportunidade, principalmente para os exibidores quererem passar mais animes antigos no cinema, que é algo que eu acho que está faltando, né? É que o Angel Zeg, ele tem uma característica de ser Ele nasceu como uma história do Lupin, não sei se você sabia disso. Não. A questão do ovo de anjo, ele era um conceito para ser um tesouro que o Lupin ia caçar. Uhum. E aí, no meio da produção, eles decidiram que não seria mais um filme do Lupin. Então, foi assim que nasceu o Angel Zeg. E Lupin que a Sato também já trouxe algumas coisas, né? Do Lupin. Sim, trouxe alguns filmes do Lupin. Então, por isso que eu achei muito curioso esse filme ter nascido junto com o Lupin, né? E tem o character designer do Final Fantasy, que é o character design do Gatchaman, por exemplo. Então, tipo... E aqui é bem o estilo dele, né? Do começo ao fim. E eu acho que, assim, eu tava lendo sobre um pouco do diretor do Ghost in the Shell um pouco antes do Angel Zeg. Ele tinha feito Urusei Yatsura, tinha um filme antes. Então, assim, é Pet Labor. Então, foi por isso que, assim... eu sei que ele ficou famoso por Ghost in the Shell, mas acho que em Angel Zeg você vai encontrar muito das características que ele vai... Que ele vai se tornar o diretor que ele ficou conhecido dos anos 90 pra frente. Da hora. Então, eu acho que é isso, né? Foi um papo muito bacana. Gostei muito de ter você aqui, Juba. E se despede aí da galera, fala suas redes sociais, né? É difícil, eu tô aprendendo, gente. Eu tô começando ainda. Tranquilo, eu agradeço aí o convite. Eu acho que é um prazer, né, da entrevista, de poder conversar um pouco do meu trabalho, como também falar um pouco da minha vida, né? E meus arrobas, né? Então é juba_kun no Twitter e no Instagram. E meu site, no caso de J-Wave, tá lá, né? jwave.com.br. Então eu publico algumas críticas de cinema, shows e notícias, né? Em especial, né? E as redes da Sato Company, normalmente quem responde lá sou eu também. Então, se quiser conversar comigo, pode ir lá. E quem coloca o Decade escondido ali nas imagens, é você também? Cara, não fui eu. Não fui. O pior é que uma das vezes passou batido por mim. Uma das vezes eu olhei, eu falei assim, eu na Kamen Rider aí. Nos comentários falaram que não, eu falei, nossa, a culpa foi minha, né? Nem parece que eu sou especialista de Kamen Rider, né? Mas teve uma outra vez em live que foi o próprio Vitor, né? Eu falei assim, não, dessa vez não sou eu. Mas é isso, né? Então, quando vocês menos esperarem, o Decade estará lá. Muito obrigado por assistir esse podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para saber sempre que sair conteúdos novos. Se você quiser apoiar financeiramente o projeto, tem links aí na descrição de produtos bem legais, inclusive cards de Kamen Rider. E você também tem a opção do Seja Membro, né? Então, se você quiser se tornar membro, ver um pouquinho dos bastidores do Otoy AM, é só clicar aí.
Certo? Muito obrigado e até um próximo Otoya Convoca.